Então ele ajuda ali, ele faz a marcação, ele roda lá a intermediária inteira, mas não, na hora de estar lá, de achar ele não tá lá para fazer o gol, né? Ei, palestrinos, esse é o Gol Porcs e vamos dar aqui uma analisada no bom jogo que o Verdão fez contra o Porto na estreia do Super Mundial de Clubes, em especial ali na sua volância e no meio campo ali, né? Mas ficou claro também, por outro lado, senhores, claríssimo a deficiência que nós carregamos há meses, pelo menos, que é o nosso último passe. Bora dar uma olhada nisso? Lembra da história que sempre rolou, né, dos brasileiros ali? Que posição que os melhores times brasileiros ficariam, por exemplo, numa liga portuguesa, né? Obviamente, os portugas sempre disseram que isso daí, o Brasil ia ficar bem abaixo ali, nossa, não dá nem para competir com eles e tal, né? Senhores, pois é, apesar de toda a cartolagem, corrupção e peculiaridades do nosso futebol, gramado, calendário também, inegável que evoluímos muito nos últimos anos e agora é fato, né? Chegamos a bater de frente com esses times europeus, pelo menos ali numa prateleira mais abaixo, né? Mas já competimos e agora chegamos até como favoritos nos jogos. De uma forma lúdica, vamos distribuir entre 3 prateleiras aí os times europeus, né? Então, a primeira prateleira são as seleções transnacionais, né? Bayern, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, City, por aí vai. Não dá para competir mano a mano de peito aberto com esses caras, né? O tema é longo, senhores, mas falaremos num vídeo mais específico. Mas desde os frutos ali, anos depois da implementação da Lei Bosman, em 1995 na Europa, que permitiu que os jogadores deixassem seus times após o final dos seus contratos, assinando com outras equipes, e principalmente com o final das restrições relacionadas ao número de atletas da União Europeia e as escalações por ali, foram criadas essas seleções mundiais, né? E seleções mundiais entrosadas que jogam todo dia aí com os melhores técnicos, né? Mesmo assim, com tudo isso, o Verdão conseguiu bater de frente com o Chelsea em 2022 ali. Cara, foi um feito épico, estávamos levando para os pênaltis e ali, por uma infelicidade, não levamos por causa daquela mão na área ali num pênalti no final do jogo. Numa segunda prateleira, com alguns times da Premier League, futebol alemão ali, a gente já começa a poder dar uma enroscada, né? É um Atlético de Madrid, um Borussia Dortmund e por aí vai, né? Já numa terceira prateleira, onde a gente poderia colocar alguns times aí que jogam regularmente uma Europa League, né? Benfica, Porto, Fiorentina, por ali vai. A gente não só às vezes vamos competir, como entrarmos como favoritos, como foi contra o Porto. Existe uma lógica, senhores, uma correlação financeira entre essas forças e o próprio dinheiro ali envolvido, né? Vamos dar uma olhadinha no transfer market deles? Terceira prateleira ali. O Porto, 345 milhões de euros. A gente viu que está próximo ali, né, ao valor, e o jogo foi parelho, com o Verdão sendo até favorito. Olha a segunda prateleira por ali. Atlético de Madrid, 508,50 milhões de euros. Cara, é o dobro do valor do Palmeiras, né, sem o Estevão, que é, assim, junto com o Flamengo, são os elencos mais caros da América do Sul. Agora, a primeira prateleira. Dá uma olhada na diferença de valor de elenco. Chelsea, 1,05 bilhão. PSG, 1,06 bilhão. City, 1,31 bilhão. E Real Madrid, 1,33 bilhão. Por que a lógica financeira é importante, Renato? Porque ainda craques, técnicos excelentes, ganham jogos e campeonatos. Fazem a diferença, né? Que tal a gente contar com o Haaland no nosso time, hein? Será que ainda a gente ter problema de decisão para fazer gol ali, né? Então, para ter um Haaland no Verdão, a tia Leila teria que desembolsar 180 milhões de euros. Só ele. Tirando o Estevão, é quase o valor do time do Palmeiras inteiro, que é um dos mais caros da América do Sul. Será que com o Haaland a gente teria tantos problemas no último terço para fazer gol? Você deve ter visto nas análises pós-jogo que, exceto por aqueles 15 minutos iniciais ali, que o Samu e o Mora caiu lá pela ponta esquerda deles, e que o Giai ficava tentando entregar o jogo a todo momento, foi um atropelo tão grande do Verdão, com destaque muito grande para os nossos volantes, para o Rios e para o Aníbal,
que a mídia portuguesa no pós-jogo estava agradecendo por ter acabado 0-0, hein? Acho que o Futebol Clube do Porto tem que estar agradado com este empate. Da maneira como foi o jogo, acho que tem que estar agradado com este empate. Estavam no lucro ali, né? A questão física também foi muito lembrada lá em Portugal e cá no Brasil, pois os Gajos estavam em final de temporada e o Palmeiras no meio. Só que ninguém lembrava disso nos outros mundiais que era feito no final do ano e o Brasil que estava na final de temporada e eles estavam na metade de temporada. Isso ninguém nunca lembrou. Sempre não estávamos no mesmo nível deles, né? E ainda, na metade do segundo tempo, o Anselmi substituiu tudo que deu no time dele, então com 5 substituições o time dele piorou, mesmo com gás. Se amutinou todo mundo lá na área e ficou ali estacionado um busão por ali. E o do Palmeiras, com as substituições, melhorou. Mostra que a questão física é importante, mas principalmente o banco do Verdão, o elenco do Verdão, era do mesmo nível do titular e o do Porto não aguentou o tranco, né? Senhores, merecíamos muito ganhar esse jogo e não dá para reconhecer a espetacular atuação que o goleiro reserva, o Cláudio Ramos, fez, né? Acho que ele deve saber, pô, o outro é um monstro, vai ser contratado por um gigante europeu lá, o Diogo Costa, campeão da Nations, um dos melhores do mundo, deixa eu me garantir aqui, me consagrar nesse jogo para buscar meu espaço no time, porque o Goto vai sair, né? Então, a gente acabou comemorando a notícia de que o Diogo Costa não ia jogar no sábado e durou até o apito inicial do jogo, né? Porque o goleiro lá destruiu tudo a ponto de muitos aí considerarem, inclusive o Abel, o cara melhor do jogo, né? Mas ainda há uma questão que nos atormenta há meses, senhores. Pelo menos, que é o último passe, as decisões ali tomadas ali na frente do gol, na entrada da área, e a busca do mais importante, né? Que é o gol. Possíveis causas para isso? Time muito mexido a cada partida, a gente falou muito nos outros vídeos. A questão do balanceamento de carga física ali foi muito importante, vimos no próprio jogo contra o Porto. Os jogadores, mas o fato é que com esse balanceamento de carga, essa mexida no time, os jogadores ainda não se entrosaram, né? Eles não se acham, não procuram, não sabem onde vai achar o cara no campo ali. Caras que foram contratados para resolver esse problema, que é crônico no Verdão, ainda também não engrenaram por motivos diferentes. Paulinho, que é um definidor aí, ainda não está tendo a minutagem dele. A gente viu no pós-jogo uma entrevista dele por ali, até para casa é TV, ele falou que ainda sente dores, que tem uma lesão e que tem que ser mais devagar na entrada dele, não dá para ter toda a minutagem por ali. Isso prejudica o volume, o ritmo de jogo dele e linkando qualquer outra questão, o entrosamento com os outros atletas, né? O Vitor Roque também, ele parece estar desenvolvendo uma função tática muito mais rapidamente do que a própria definição como definidor e matador das jogadas por ali, né? Então ele ajuda ali, ele faz na marcação, ele roda lá a intermediária inteira, mas na hora de estar lá, de achar ele, não está lá para fazer o gol, né? Ainda parece não ter jogadas para ele, nem para outro centroavante, a partir dos meias Maurício, Veiga, Estevão, do próprio Rios. O time parece que não tem jogadas para procurar o 9 lá na frente, né? Flaco Lopes também tem um estilo de jogo para ocasiões mais específicas, né? E que ele acaba sendo usado também sempre quando o Palmeiras não consegue fazer gol e chuveirinho para a área ele vai por ali, né? Em que pese, ontem o Abel trocou toda a linha de frente ali do Palmeiras nas 5 substituições. Será que não foi isso também? Que ninguém ali estava conseguindo chutar a bola pro gol? Ele não trocou e melhorou? E aí, por uma última questão, senhores, pode ser uma deficiência mesmo de treinamento do time, né? Então ali vai na conta do Abel Ferreira isso daí. Ele precisa fazer esse time ter jogadas ali na frente que seja mais letal e faça gol, né? Senhores, se o Verdão passar as oitavas, como acho que vai, vamos enfrentar ali os times de prateleira mais alta. Então, se ele passar em segundo, por exemplo, ele vai enfrentar um PSG, e aí o jogo vai ser as nossas linhas bem baixas, talvez a lá Chelsea, que em 2022, até o Rony ficou lá atrás compondo para defender, e vai ser um esquema de contra-ataque, aí a análise é outra. Se for o Atlético de Madrid, pode ser que caiamos nessa questão de novo que nos atormenta.
Precisamos resolver essa questão até para o prosseguimento da temporada no Brasileirão e outras competições, né? É um negócio crônico que não está resolvido ainda. No mais, senhores, com relação à estreia, o time jogou bem realmente, em especial aí nossa volância, né? O Rios foi muito monstro, o Aníbal também foi monstrão e o nosso meio de campo fluiu legal, em que pese essa questão do último passe ali, né? Mas serviu também para realmente mostrar a força do futebol brasileiro, a evolução dele, batendo ainda com times de prateleira inferior, né? E em mau momento ali contra o Porto. Mas, diante do que tínhamos, sul-americanos versus europeus, parecemos que estamos retomando o nosso lugar aí no futebol mundial, começando ali aos pouquinhos pela terceira prateleira, né? Agora, não sei se os senhores concordam, né? Mas se o futebol brasileiro tivesse uma gestão um pouquinho melhor, mais eficiente, hein?